Pensando nisso, o primeiro ponto que eu trago aqui é que nós não devemos viver em ignorância espiritual, que é o versículo 1. Paulo fala aqui a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo, então, desejava que os seus filhos espirituais, eles não fossem ignorantes espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele tinha o interesse que os coríntios, aprendessem mais de Jesus e da obra do Espírito Santo. Então, Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos aprender mais de Jesus e do Espírito Santo, nos relacionando com o Deus Trino. Porque se nós vivermos sem conhecer de fato Jesus e a obra do Espírito Santo, é perigoso, porque como a gente vai se relacionar com o Deus que a gente não conhece? Como a gente vai saber se é uma verdadeira obra do Espírito ou se é uma falsa obra do Espírito? E a maneira que nós temos de ter esse discernimento é não vivendo em ignorância espiritual, que Paulo fala aqui. Algumas traduções vão trazer que ele não desejava que os coríntios estivessem confusos a respeito dos dons espirituais, Isso é muito aplicável para nós hoje, porque infelizmente tem muitas pessoas que acabam se convertendo, às vezes tem mais tempo, por exemplo, de conversão do que eu tenho de vida, mas estão ainda muito presas numa tradição humana. Não é, por exemplo, uma fé biblicamente bem embasada, mas bem rasa, superficial. Por quê? Porque ficou só naquilo que a tradição humana passava. Por exemplo, que tal coisa é pecado, sendo que a Bíblia não fala que é pecado. Antigamente tinha muito isso, pessoas que condenavam, outras pessoas por causa que deixava barba, por exemplo, ou tinha até gente que ficava escandalizada se tivesse uma bermuda, coisa do tipo. Não que a Bíblia ensina isso, mas porque essas pessoas que têm essa visão foram ensinadas numa tradição humana e por não consumirem conteúdo bíblico, por não estudarem a Bíblia, acabaram então criando, essa ignorância espiritual. E o que nós devemos fazer então? Nós não devemos ser crentes que sejam ignorantes espiritualmente, e a maneira é estudar a Bíblia. Então, estudar a Bíblia, hoje nós tivemos o curso, por exemplo, de estudar a Bíblia, ler a Bíblia. A gente sabe, é corrido essa questão, porque no dia a dia acorda cedo, chega tarde do trabalho, mas tente separar um tempo ali para ler as Escrituras em casa, nem se for um trechinho, 2, 3 versículos. Tente separar um tempo para estudar as Escrituras, porque é muito importante, que é a melhor forma de nós conhecermos a Deus. E também nós devemos orar, porque a oração, quando nós oramos aquilo que nós lemos as Escrituras, a palavra começa a internalizar em nossos corações. É como se a palavra estivesse se tornando carne em nossos corações. Eu trouxe aqui também, será que muitas vezes você, e eu me incluo aqui também, não está negligenciando o conhecimento do Senhor ao desprezar o estudo bíblico? Infelizmente, é muito comum, tem muitas igrejas, muitos cristãos que desprezam o estudo bíblico, um conteúdo bíblico, acham que viver somente de experiência, coisa do tipo, é o que vale. E acabam ignorando a palavra de Deus. Será que muitas vezes nós não estamos ignorando o conhecimento bíblico? Na igreja, por exemplo, nós temos aqui alguns meios, vou fazer mais uma propaganda aqui, do Café com Bíblia, que hoje foi muito bom. Nós estamos estudando métodos do estudo bíblico, nós estudamos também no trimestre passado sobre os dons do Espírito, inclusive foi abordado esse capítulo. Então nós temos meios aqui na igreja para crescer biblicamente, para crescer espiritualmente. Além do Café com Bíblia, nós temos aqui uma igreja que prega as Escrituras, que tem compromisso com as Escrituras, então nós temos as ferramentas para o crescimento espiritual. Muitas vezes, então, na verdade, o que atrapalha de crescer espiritualmente é uma certa preguiça também de estudar a palavra de Deus. Então, nós não devemos deixar com que nosso coração tenha essa preguiça de estudar a palavra de Deus. Porque se tiver preguiça de estudar a palavra de Deus, daí chega ali um falso mestre, um falso profeta, e não vai ter preguiça de enganar. Ele vai tentar convencer. E muitas vezes, por exemplo,
Se a pessoa não estiver bem embasada, vai acabar caindo no argumento ali do outro falso mestre e vai acabar se perdendo. Agora, quando nós estudamos as Escrituras, nós ficamos espiritualmente bem embasados, amém?